Eu sou o homem na estrada. Sem lenço, sem documento, sem rumo. Minha história não é única, mas é real. Eu sou o retrato de muitos que estão por aí, invisíveis para a sociedade, mas vivendo uma luta diária. Hoje, eu vou contar para você como cheguei até aqui e o que passa na minha cabeça enquanto eu caminho por essa estrada escura. Mas antes de começar, preciso te dizer: essa não é só a minha história. É a história de muitos que, como eu, foram empurrados para a margem. Então, vem comigo nessa jornada, porque hoje a gente vai refletir juntos sobre escolhas, consequências e esperança. Eu nasci no Jardim São Miguel, uma comunidade simples na periferia de São Paulo. Minha casa era pequena, mas cheia de amor. Meus pais trabalhavam duro. Minha mãe como empregada doméstica e meu pai como pedreiro. Eles faziam de tudo para me dar o básico, mas o básico nunca era suficiente. Eu via outros garotos com tênis novos, brinquedos legais, e eu queria isso também. Mas a realidade era dura. Aos 10 anos, meu pai sofreu um acidente de trabalho e faleceu. Minha mãe ficou sozinha, e eu precisei crescer rápido. Foi aí que eu comecei a fazer pequenos bicos, mas logo percebi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Foi na adolescência que eu comecei a me envolver com o mundo do crime. No começo, era só para ajudar em casa, mas depois, eu fui me envolvendo cada vez mais. Eu sabia que não era o caminho certo, mas naquela época, parecia a única saída. Eu via os caras do bairro com roupas caras, carros novos, e eu queria aquilo para mim. Eu queria dar uma vida melhor para minha mãe, mas não sabia como fazer isso de forma honesta. Então, eu entrei de cabeça nesse mundo, sem pensar nas consequências. Eu me tornei alguém que eu nunca imaginei ser. Roubos, tráfico, violência. Tudo isso virou parte da minha rotina. Eu tentava justificar, dizendo que era só uma fase, que eu ia sair daquela vida assim que tivesse dinheiro suficiente. Mas a verdade é que eu estava preso. O dinheiro vinha fácil, mas a paz nunca chegava. Eu vivia com medo, olhando por cima do ombro, sabendo que a qualquer momento poderia ser o fim. Eu via amigos morrendo, outros sendo presos, e eu sabia que aquele poderia ser o meu destino. Mas mesmo assim, eu continuava. Porque naquele momento, parecia que eu não tinha outra escolha. Um dia, tudo mudou. Eu estava em uma operação que deu errado e eu acabei sendo preso. Na cadeia, eu tive muito tempo para pensar. Eu olhava para os meus companheiros de cela e via o reflexo do que eu poderia me tornar. Homens amargurados, sem esperança, sem futuro. Foi aí que eu percebi que precisava mudar. Mas como? Eu não tinha estudo, não tinha experiência, não tinha nada. Só tinha o peso das minhas escolhas erradas. Foi na cadeia que eu conheci um cara que mudou minha vida. Ele me mostrou que, mesmo nas piores situações, ainda há esperança. Ele me ensinou que a mudança começa com a consciência. Quando eu saí da cadeia, eu sabia que não podia voltar para a mesma vida. Mas a realidade era dura. Ninguém queria dar emprego para um ex-presidiário. Eu me sentia perdido, sem rumo. Foi aí que eu decidi voltar para a escola. Eu sabia que não seria fácil, mas eu estava disposto a tentar. Eu comecei a estudar, a me dedicar, e aos poucos as coisas foram melhorando. Eu consegui um emprego simples, mas honesto. E mesmo que o salário fosse pouco, eu me sentia orgulhoso de estar no caminho certo. Agora eu estou aqui, na estrada. Sem lenço, sem documento, sem rumo. Eu penso em tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz. Eu poderia ter escolhido outro caminho? Talvez. Mas a vida não me deu muitas opções. A sociedade me empurrou para a margem e depois me abandonou. Eu não estou aqui só por causa das minhas escolhas, mas também por causa de um sistema que falhou comigo e com tantos outros. Mas eu sei que ainda há esperança. Eu sei que eu posso mudar minha história. Eu sou o homem na estrada, mas eu não quero ser só isso. Eu quero mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. A vida é uma estrada, e eu posso escolher o caminho que eu quero seguir. E você? Já parou para pensar nas suas escolhas e no impacto que elas têm na sua vida e na vida dos outros? A mudança começa com a gente. Tamo junto. Analisar a letra, o contexto e a mensagem que Mano Brown e a galera do Racionais trouxeram pra gente. E aí, você já parou para pensar no que essa música representa? Vem comigo que hoje a gente vai refletir juntos.
Nos anos 90, o Brasil vivia um momento de muita desigualdade e violência. A periferia de São Paulo, em especial, era um lugar de luta diária pela sobrevivência. Sobrevivendo no Inferno foi um álbum que capturou essa realidade, e Um Homem na Estrada é uma das faixas que mais reflete isso. A música fala sobre um homem que está à beira da estrada, literal e figurativamente, enfrentando dilemas morais e as consequências das suas escolhas. Mas, antes de falar da música, é importante entender o cenário da época. Desemprego alto, violência policial, falta de oportunidades, tudo isso moldou a realidade que os Racionais retratam em suas letras. A letra começa com uma descrição vívida de um homem na estrada, cansado e desesperado. Ele está ali porque tomou decisões erradas, mas também porque a sociedade falhou com ele. Mano Brown fala sobre como o sistema empurra as pessoas para a marginalidade e depois as julga. A música é um alerta sobre as escolhas que fazemos e como elas podem nos levar para caminhos sem volta. Vamos destacar alguns trechos marcantes. Trecho 1. Um homem na estrada, sem lenço, sem documento. Esse trecho já começa mostrando a vulnerabilidade do personagem. Sem lenço, sem documento, ele é invisível para a sociedade. É como se ele não existisse, não tivesse identidade ou valor. Isso reflete a realidade de muitos que vivem à margem, sem acesso a direitos básicos.